Deixa ela, que hoje ela tá toda de brilho, tá, queridas? Bem maravilhosa. Oi, Hebreus. Hoje eu queria conversar sobre algo com vocês, que é o seguinte: se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito algo totalmente diferente do que eu fiz. Eu teria colocado o estudo no centro da minha vida. Por que eu tô trazendo isso? E assim, não porque eu tenha me arrependido das escolhas que eu fiz, né? Eu não me arrependo de ter escolhido a minha independência, mas com o conhecimento que eu tenho hoje, eu acredito que eu poderia caminhar com as duas coisas, né? E na época, talvez por falta de conhecimento, né, eu priorizei a minha independência, mas ao passar dos anos a gente vê o quanto faz diferença, né, o quanto faria a minha vida hoje se eu tivesse focado em estudos. Naquela época eu não sabia por onde começar, né? Eu não conhecia os cursos, as oportunidades que existiam, né? Que eu poderia caminhar com os dois. E hoje eu vejo que se eu tivesse começado, a minha vida ela podia ser totalmente diferente, né? E por causa disso também, né? Outras coisas acabaram ocupando espaço, né? Relacionamentos, distrações, né? A correria da vida mesmo. Hoje em dia, se fosse naquela época, né, eu buscaria estudar, gente, nem que fosse, assim, pouco por dia, sabe? Mesmo que fosse um curso gratuito, mesmo que eu tivesse que conciliar trabalho com o estudo, porque o estudo, como eu vou dizer, ele não agrega só no currículo, ele muda a forma como a gente enxerga a vida, né? Como a gente constrói o nosso futuro, como a gente vive, né? E hoje em dia eu fico me perguntando se eu tivesse estudado naquela época e talvez muita coisa fosse diferente hoje se eu tivesse começado naquela época, né, gente? Mas também não adianta a gente viver no e se, né? Então, o importante é que eu comecei, né? É aquele velho ditado, nunca é tarde pra gente começar. Fica o meu conselho pra vocês, sabe? Vivam, e não quer dizer que a gente não tem que viver a vida, né, curtir, deixar de sair, mas coloquem estudos como prioridade na vida de vocês, né, porque a rota muda, né, durante a caminhada a rota muda, as pessoas mudam, as pessoas vão embora, e o que você construir para você, dentro de você, é o que vai continuar com você. Não deixem que relações, distrações, né, ocupam um espaço na vida de vocês de algo que pode transformar ela, né? Estude, aprenda, sabe? Invista em você, né? Porque isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida, principalmente quando a rota muda, né? Às vezes a gente investe muita energia em coisas que não agregam na nossa vida. E a gente tá lá investindo energia. E aí a gente perde tempo com isso, perde energia, perde de transformar, né, a nossa realidade. E por conta de distrações. Então, o conselho que eu queria deixar para vocês hoje é esse, sabe? As circunstâncias, elas mudam, né? Mas tudo aquilo que você construiu dentro de você e para você vai continuar sendo seu. Então, foquem em vocês, sabe? Eu queria muito deixar esse conselho principalmente para você que é nova, para você que tá aí na casa dos 20 anos, né? Na época eu estava assim numa correria de tentar me equilibrar, né? De morar sozinha, de trabalhar, né? Eu trabalhava praticamente para viver. Não tô dizendo que é fácil, porque é aquilo, né? Existe uma grande diferença na linha do tempo de cada pessoa, porque tem pessoas que têm uma estabilidade maior, né, de ajuda, de pai, de mãe, de alguém. Eu, por exemplo, não tive, então realmente era difícil, mas assim, eu perdi muito tempo, até depois disso trabalhando, acho que eu poderia sim ter feito algum curso. Então, assim, para você que hoje está em dúvida e fica assim, ai, eu queria estudar tal coisa, mas não tem como estudar tal coisa. Gente, estuda outra coisa. Né? Hoje, por falta de opção, né, da minha realidade, do que cabia na minha realidade, eu estou estudando uma coisa que assim eu nunca pensei, né? Mas eu estou estudando,
Porque é melhor do que eu não fazer nada, é melhor do que eu ficar assim, ai, não gosto disso, não quero fazer isso, não quero estudar aquilo, e o tempo vai passando, o tempo vai correr. E aí vai chegar uma hora que você vai olhar e você vai falar assim, poxa, eu podia ter estudado. Então, assim, não percam o tempo de vocês. Estudem, sabe? Vale muito a pena.